Hoje vamos continuar falando sobre listas e tuplas em Python. Vamos ver algumas funções e métodos para listas e saber diferenciar o que é função e o que é método. Vamos aprender a carregar e imprimir listas, inverter a ordem da lista, contar os elementos, definir o menor, o maior e a soma de uma lista. Vamos diferenciar o que é função, método e palavra reservada da linguagem. Método é como chamamos as funções quando estamos em um paradigma de orientação a objetos. Basicamente, eles cumprem o mesmo papel. Quando estamos em um paradigma interativo, costumamos chamar de funções, e quando estamos em um paradigma orientado a objeto, chamamos de método. Já uma palavra reservada, ela é própria da linguagem. É algo que a linguagem já traz pré-definida e que tem uma função específica. Nesse exemplo, nós estamos criando uma lista com 5 elementos. Usamos a função main para saber o tamanho dessa lista, quantos elementos ela possui. Len é uma função que recebe um objeto por parâmetro e retorna para você uma informação. Nesse caso, o len vai retornar a quantidade de itens que o teu objeto possui. Já o append, ele é um método do objeto do tipo lista. Nós utilizamos o append com a sintaxe de ponto e o nome do método, passando como argumento a informação que o método precisa para realizar a tarefa que ele se propõe. Aqui nós estamos passando o número 6 para o método append adicioná-lo na nossa própria lista, adicionar nele próprio. Um método é algo que sabe realizar uma operação sobre seu próprio objeto. Então, o método append, ele sabe como adicionar nesta lista que nós já declaramos o valor 6 e nós temos o resultado da lista. Já o del, ele não é nem função nem método, ele é uma palavra reservada do Python. Uma palavra reservada você simplesmente utiliza informando aonde é que ela deve atuar. Então você chama del e informa qual é o elemento que você quer remover. Ele vai fazer a operação que se propõe e você vai ter o resultado. Então é importante você saber qual tipo de elementos que você está utilizando, se é uma função, se é um método ou se é uma palavra reservada. Saber também o que é que essa função ou método precisa de argumento para poder fazer aquilo que você quer e o que é que ela te retorna. Nesse caso, nós estamos criando uma lista e nós queremos saber qual é o maior elemento que está presente nessa lista, qual é o maior número. Para isso, eu posso chamar a função max, que é uma função embutida do Python, que o Python já traz pronta para eu poder utilizar. E passo para essa função max a lista que eu quero verificar. E ela vai me retornar o maior elemento dessa lista aqui, o maior número presente nessa lista, que no caso é o 9. Já a função mínimo retorna o menor elemento da uma lista e ela vai me retornar esse elemento. Eu posso, se quiser, fazer, por exemplo, um print desse elemento na tela. Vai funcionar dessa forma. Já o sort, ele é um método do meu objeto lista que faz a ordenação dos elementos. Ele não recebe nenhum argumento, então eu não passo nada entre parênteses, e ele também não me retorna nada. Se eu fizer um print do retorno do sort, ele vai me dizer que o retorno é none, ele não retorna nada. Mas se eu pedir para verificar a lista após executar o sort, você vai ver que os elementos foram ordenados. A palavra reservada del eu posso estar utilizando para remover um elemento da lista ou um intervalo de elementos. Basta eu passar del e o elemento que eu quero remover e ele vai retirar esse elemento da minha lista. Já se eu tenho uma lista e quero adicionar um elemento no final dessa lista, eu utilizo o append, passando o elemento que eu quero que seja adicionado na minha lista. E esse elemento ele pode ser de qualquer tipo, não necessariamente dos tipos que já estão contidos na lista. Então aqui, a minha lista, todos os elementos eram inteiros, mas eu posso adicionar um caractere, posso adicionar um número real, posso adicionar qualquer tipo de objeto, até mesmo uma outra lista.
Já se eu quero inserir um elemento numa posição que não é o final da lista, se eu quero inserir no início ou no meio, eu vou utilizar o método insert. Esse método insert, ele recebe como primeiro argumento a posição onde eu quero adicionar, o índice onde o elemento vai ser inserido e o elemento em si. Então, quando eu faço essa operação, eu estou adicionando na posição 0 o elemento x, e nessa aqui eu estou adicionando na posição 5, no índice 5, o elemento x. E essa vai ser a minha lista de resultado. Um outro método muito interessante do objeto do tipo lista é o index. Esse método index, ele verifica na lista qual é a posição de um determinado elemento que você está procurando e te retorna a primeira ocorrência desse elemento. Então, se eu tenho essa lista aqui declarada e eu chamo index x, ele vai me retornar a posição onde ele encontrou o primeiro x, que no caso foi a posição 0. Mas eu posso também chamar esse mesmo método index passando dois argumentos: o elemento que eu quero buscar e a posição onde eu quero iniciar a minha consulta, a posição onde eu vou iniciar a minha busca. Então, nesse caso, como eu estou dizendo que eu quero começar a minha busca no índice 1, ele vai desconsiderar esse x que está no índice 0 e vai começar a procurar a partir daqui, a partir da posição 1. E ele vai encontrar que o próximo elemento, x, está na posição 5, me retornando esse valor. Já se eu quiser definir um intervalo de consulta dentro da minha lista, eu posso chamar o método index passando três argumentos, onde o primeiro é o valor que eu estou procurando, o segundo é o início, a posição de início onde eu quero pesquisar, e o terceiro é a posição de final onde eu quero pesquisar. Então, nesse caso, eu estou chamando o método index para procurar o caractere x a partir da posição 6 até o comprimento da minha lista, ou seja, até o final da minha lista. Ele vai fazer a procura e vai me dizer que o elemento x foi encontrado na posição 9. Se eu chamar o método index passando um valor que não está presente na lista, ele vai me retornar um value erro, dizendo que esse elemento que eu estou procurando não está na minha lista. Uma opção que eu tenho para testar se um elemento está na lista é utilizar a palavra reservada in do Python. E eu passo o valor que eu quero pesquisar e a lista, o objeto onde eu quero verificar. E ele vai me retornar verdadeiro ou falso se esse valor está ou não nesse objeto. Então, como nós já vimos, a função len ela vai retornar a quantidade de elementos de uma lista, ou seja, o tamanho da lista. Se você tem uma lista declarada e quer saber quantos elementos ela possui, você chama len passando a lista como argumento e vai ter a quantidade de elementos. Se você chamar o len com uma lista vazia, ela te retorna 0. É muito comum você utilizar essa função len em repetições para você percorrer os índices da tua lista. Por exemplo, se nesse caso aqui você fosse percorrer os índices da lista L, você sabe que o último índice é 2. Então você iria percorrer o índice enquanto ele fosse menor do que 3. Mas dessa forma você ficaria fixo com esse valor 3. Se o tamanho da tua lista mudasse, esse teu algoritmo iria falhar. Então, nesses casos, é interessante você utilizar a função len para definir o tamanho da tua lista naquele momento que você está chamando. O método reverse ele vai retornar a lista com os elementos na ordem invertida. Então, uma vez que você tem a tua lista definida e você chama esse método reverse do objeto lista, os elementos serão colocados na ordem inversa à original. Percebe que esse método ele não retorna nada. Se você der um print no retorno de reverse, você vai receber como resultado um none. Mas, mesmo assim, mesmo ele não retornando nada, os elementos da lista eles vão ser colocados na ordem inversa. É muito comum você utilizar essa função reversa para testar palíndromos. Palíndromos são palavras ou números que podem ser lidas
em qualquer um dos sentidos que o resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, radar, osso, ele, arara são exemplos de palíndromos. Mas você pode ter palíndromos também com números. Por exemplo, a data 2 de 2 de 2020, ela é um palíndromo, porque se você pegar na ordem inversa, o resultado vai ser o mesmo. Uma operação que frequentemente você vai querer executar é o carregamento de uma lista. Neste exemplo, eu vou demonstrar o carregamento com números aleatórios e para isso eu vou utilizar funções do módulo Handle. Mas você pode carregar fazendo a leitura pelo teclado, com elementos sequenciais, com um elemento pré-definido, ou mesmo fazendo a leitura de um arquivo em disco que o processo vai ser semelhante. Basicamente, você vai querer uma função como essa que nós criamos, onde você vai receber uma quantidade de elementos para saber quantos itens sua lista vai ter. Você cria a tua lista inicialmente vazia e você vai percorrendo a quantidade de elementos que você quer e adicionando na tua lista. No final, essa função ela retorna uma lista com os elementos carregados. Para fazer a chamada da função, você simplesmente define a quantidade de elementos que você quer que tua função retorne e faz o que desejar com a tua lista. Outra operação comum é você querer percorrer os elementos da tua lista. E para isso você pode fazer de duas maneiras principais. Como uma lista é algo que você pode contar, é algo que facilmente você consegue verificar a quantidade de itens que ela já possui, normalmente você vai utilizar o for para percorrer os elementos da tua lista. Essa função contar, ela recebe uma lista e vai retornar a quantidade de elementos que ela possui. Para isso, nós vamos percorrer cada elemento da lista e a cada elemento encontrado, nós vamos somar mais um na nossa variável total, contando a quantidade de elementos da lista. E para contar, nós utilizamos esse comando, onde para cada elemento na sua lista, você vai acumular mais um. Ou seja, essa variável elemento ela vai receber cada um dos elementos da tua lista. Essa é a primeira forma que você tem de percorrer os elementos de uma lista. Já nessa segunda função, você vai percorrer não os elementos da tua lista, mas os índices dela. Para isso, você faz um for, onde a tua variável índice vai estar no intervalo de índices da tua lista. Ou seja, a função len ela te retorna o tamanho da lista e a função range ela vai te retornar um número entre 0 e o tamanho da lista menos 1, ou seja, exatamente os índices que você quer percorrer. E você acessa cada elemento da lista fazendo a sintaxe de colchete e passando o índice que você deseja. Nas listas, cada elemento é acessado pelo seu índice. E é muito comum você ter listas que se relacionam. Por exemplo, você pode ter uma lista com nomes de alunos e uma lista com notas de alunos. Como você vai saber quem tirou a maior e a menor nota dessa turma de alunos? Então você cria as duas listas e faz um relacionamento entre os índices delas, onde o índice da lista nome equivale ao índice da lista nota. Então eu sei, por exemplo, que Bia está no índice 2. Se eu quero saber qual é a nota de Bia, eu procuro na lista de notas o índice 2 e eu vou ter o valor 7,5. Se eu quero saber a nota de Dani, eu venho aqui e vejo que Dani está no item 4. E eu vejo na lista de notas a nota dela. E eu sei que Dani tirou 8,9. E como eu posso saber quem tirou a maior e a menor nota? É só verificar aqui na minha lista de nota qual o menor valor que eu tenho. Eu vou encontrar que o menor valor é aqui, 7,5. Então, quem tirou a menor nota foi a Bia, porque a nota 7,5 está no índice 2 e na lista de nome, quem está no índice 2 é a Bia. Já quem tirou a maior nota, verificando aqui na minha lista de notas, eu vejo que a maior nota está no
índice 5. E eu procuro na minha lista de nomes e vejo que quem tirou a maior nota foi a Ana, pois é a Ana que está no índice 5 de nomes. Colocando esse exemplo em linguagem Python, nós criamos a lista de nomes e a lista de notas, cada uma guardando seus respectivos valores. E eu sei que tem uma relação entre o índice de nomes com o índice de notas. Para saber a maior nota da minha lista de notas, eu chamo a minha função max passando a lista de notas. Ela vai me retornar qual é a maior nota encontrada. Com essa nota, eu chamo o meu método index e eu descubro qual é a posição onde essa nota foi encontrada e eu guardo esse valor na minha variável índice da maior nota. Faço a mesma coisa para saber a menor nota, chamando a função mínimo. Descubro qual é a menor nota, chamo a função index, passando esse valor para saber qual é o índice, qual é a posição que ela foi encontrada, e eu guardo esse valor no índice da menor nota. Para poder imprimir o nome do aluno, eu utilizo a minha lista de nomes, passando o índice da maior nota e eu vou saber de quem foi a maior nota. E eu passo o índice da menor nota para a minha lista de nomes e eu sei quem foi que tirou a menor nota. Claro que nós temos estruturas de dados melhores para resolver esse problema, mas essa é uma situação muito frequente de acontecer e pode ajudar você em algum momento.